boa noite. Ei, Dal, Paula. Tô anotando aqui o título da live pra gente informar quem for chegando à medida que o tempo for passando. Só um minutinho, a Amanda já te chama. Aulas para crianças com a Amanda Microne. Tudo bem, gente? Tá todo mundo morrendo de frio? Onde tá? Tem algum lugar do Brasil que tá quente ainda? Conta aí pra mim, de onde vocês estão assistindo a gente. Já vou chamar a Amanda aqui. Oi! Oi, Boa noite! tudo bem? Tudo bem? Tudo frio. Nossa, assim, eu não sinto as minhas extremidades. Eu tenho problema com as extremidades também. Nossa, aqui, eu tô de meia, pantufa, Sim. moletom, e ainda assim a ponta do dedo parece que não esquenta de jeito nenhum. Não, pois é, menina. Eu gosto de pôr, na verdade, é gorro. Mas isso não ia ficar muito legal, né, Joyce, de gorro, E acaba um pouquinho com o glamour e comprometer um né? pouquinho. Um pouquinho Bom, os então, penteados, né? Só em Gramado que daria certo. bem-vinda. Estou muito feliz que você topou estar aqui comigo hoje. Sinto muito sua falta de trabalhar junto. Sim. Para quem está aí assistindo a gente, eu trabalhei com a Amanda há vários anos e agora eu tô sozinha, né? Então, às vezes eu lembro dos tempos de TFLA. E falo, ai. A Paula está aqui escutando a gente também. Sinto uma falta. Tá. Tem Paula, tem a Nath, que eu já vi aí. A Nath trabalha comigo na Bibilingue. Você não conhece ela ainda, Ai, Joyce? Fiz mó acho que não. propaganda. Gente, todo mundo da Bibilink tem que participar. Assistam a Isso, salinha, tem muita coisa legal. eu espero comentários, perguntas, interajam aí com a gente. E então eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, para quem veio do perfil da salinha. Vamos lá, eu já vi que tem uma moça aí de Campinas. Tudo bem? A gente tá aqui com o nosso sotaque bem mineiro, né? Então, quem não é de BH. Bom, eu sou a Amanda. Bom, na verdade no TFLA, né, de vez em quando pode ser que eu te chame de Audrey, né, Joyce? Então, se eu te chamar de Audrey, é bom que as pessoas já entendem que, da mesma Isso, forma que eu sou a Amanda Rebecca, você também é Joyce Audrey, né? isso. A gente tinha codinomes na escola, né? Eu tinha esse codinome, eu era Audrey Hepburn. E Rebecca, que é Rebecca? Eu sou Rebecca de Mornay. Ninguém conhece. Não faço a menor ideia. Menina, uma loura, lindíssima, atriz americana que fez A Mão que Balança o Berço. Eu só sei esse filme que ela fez. Perfeito. Então pode ser que seja Rebecca, pode ser Amanda, que também vai ser Pode. Joyce, Joy, Audrey. Estava falando Isso no aí. aniversário de um ano da Salinha, né, das lives da Salinha na semana passada, que foi interessante ver as pessoas de diferentes etapas da minha vida me chamando de nomes completamente diferentes. Então agora, aqui, o pessoal geralmente me chama de Joy. Eu custei muito, Joy. demorei muito para acostumar. Porque Jorge. A UP tá falando Jorge. Jorge, isso, tem Jorge também. Gente, na pós-graduação, meu apelido era Jorge. A gente tem uma Joy também na Bibilingue. Mas então, eu sou a Amanda. No TFLA, eu sou a Rebeca. Muitas pessoas, na verdade, da Bibilingue e do TFLA não me conhecem como Amanda, me conhecem como Rebeca, né? Eu falo que eu sou Rebeca desde os meus 10 anos de idade. Então, eu tenho 33. Pensa, quantos anos? Eu olho, gente. As pessoas falam Rebeca na rua, eu olho. Eu realmente já interiorizei, já Sou apropriei dessa persona. identidade, essa persona, exato. E aí, bom, a minha história é, eu comecei a estudar, eu tinha 10 anos de idade e comecei a dar aula com 14, né? Aulas de monitoria lá no TFLA. E aí, depois de monitora, eu virei professora, coordenadora, que foi quando nós trabalhamos juntas, né? Em tempão, na coordenação do TFLA.
Eu sempre gostei, na verdade, a minha primeira formação é em ciências sociais, né? E sempre gostei muito de dar aula de inglês, foi o meu primeiro emprego, né? E depois eu trabalhei em outra escola, eu trabalhei na Red Balloon, né? Que é uma escola de inglês especializada para criança. E Uhum, foi ali, acho que foi ali que eu descobri o tanto que eu gostava de dar aula de inglês para criança, sabe? Eu sempre digo uhum. que para dar aula de inglês para criança tem que amar. Não adianta Tem, achar bonitinho, ai, que fofinhos, porque nem sempre eles são fofinhos, né? Na hora sim, que eles tenho fazem lá. lembranças. É. Você já deu aula, Deixa né, eu Jo? abrir a colinha. Eu já dei aula e tem muitos anos que eu não dou aula para criança. Acho que tem pelo menos 4 anos que eu não dou aula para criança. Então, eu tô aqui te ouvindo e vou te fazer perguntas como uma leiga que eu sou. Ah, então você me Ótimo. ajuda aí também, porque, nossa, gente, aí a Paula dizendo, suadeira danada, é uma suadeira, é um É, cansaço. O que eu lembro é, é de ficar ao mesmo tempo muito energizada e muito exausta, podre. Parecia assim, que tinha corrido uma maratona. Então é uma é. aventura mesmo. Sim, E é, a hoje sensação você é parecida. escolheu. Olha, sua irmã tá aí também. Minha irmã, Nívia. ah, claro, família tem que Ah, acompanhar. gente, família fã-clube, maravilhoso. Você escolheu falar sobre os desafios e também as alegrias, né, de dar aula para crianças, as expectativas que a gente tem que ter. E eu acho que talvez já comece por aí, né, a expectativa de, ai, que bonitinho, vai ser bonitinho. Então, Isso. esse é o nosso tema de hoje e eu queria que você contasse pra gente o motivo pelo qual você escolheu falar sobre isso. Sim. É, então, quando a gente, né, quando você me convidou e aí você falou, né, do que você falaria? Eu pensei, eu acho que tem que ser algo que me move, né? Assim, hoje com a Bibilingue, que é a outra empresa que a gente tem, que é bem focada em programas bilíngues, né, dentro das escolas, acaba que a gente trabalha muito nessa perspectiva da educação infantil, né? Que são os Uhum. piquititim, maternais, primeiro, segundo período, mas a gente também trabalha com os fundamentais. E os treinamentos que eu dou, eu fiquei tentando lembrar assim da sensação que eu tenho quando eu dou os treinamentos. O que que enche os meus olhos? Não tenho dúvida que é quando eu falo né, de inglês para criança. Hello, Carrie! Carrie tá aí, a Ai, Karen. Larice, professora nossa lá do ZFLA e da Bibilingue. Então é isso, eu acho que a gente tem que, né, quando a gente trabalha com o que a gente ama, não tem como a gente Uhum. não ser feliz, né, Joey? Eu acho que a gente conhece, eu pelo menos conheço várias pessoas que têm, assim, uma história, às vezes, de ganha, às vezes, bem, mas não é aquele emprego que enche os olhos. Ou, às vezes, não, às vezes a gestão do lugar não é tão legal, ou é muito legal. Uhum. Mas é aquele trabalho morno, assim. Graças a Deus não é o que acontece comigo. Eu sou muito feliz com o que eu faço e eu adoro falar sobre isso. Então eu não tive dúvida em escolher isso, né? E eu sei que tem muitos Uhum. desafios, muitos, 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 e espero colaborar nesse nosso bate-papo aí, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Vai colaborar bastante. Tem alguém aí que está com a gente que dá aula para crianças? Pessoal da É. Bibilingue? Mais alguém? Vamos ver aqui quem que tá E aí eu queria online. aproveitar e amarrar Cacau. uma pergunta, Joy. Quem dá aula, quem tá aí, dá aula para criança, conta para mim aí. O que que vocês acham de qual que é o desafio maior? O que que você sente quando eu digo assim, nossa, você tem uma turma de maternal 3 ou primeiro período? Me conta, o Ai, que que vocês sentem? Ó, tem in a vários, far Joy. past. Renato tá aí. Oi, Renato. Oi, boss. Gente, o chefe, né, tá aí. Tem muita gente. Claro. Ou os pais. A Camila acha que os pais são um desafio. Uhum. Da minha lembrança, eu acho que era prender a atenção. Você me conhece, né? Você sabe que eu sou muito a louca da produtividade e eu ficava achando que eu tinha que ocupar todos os minutos da aula com atividades e eu achava muito Isso. difícil prender a atenção dele. Sim. Aí eu já começo falando que um dos maiores desafios não é a aula, não é a metodologia, não é o comportamento.
Porque, sim, o comportamento das crianças é desafiador, mas é a expectativa do professor. Esse é o primeiro desafio, né? A expectativa do professor tem que estar muito alinhada com o que é dar aula para criança, sabe? Não é a Uhum. mesma coisa de dar aula para adolescente, adulto. É outro universo, né? O que eu falei um pouquinho lá na chamada para essa live. É um universo à parte. A meu ver, Sim. encantador. E como eu disse no início, tem que amar. Porque nem sempre eles Ao são meu ver, lindinhos. um pouco assustador. Mas Pode isso ser que que você seja. falou de serem universos diferentes, né? Que tem gente que dá aula para criança achando que está lidando com adultos, e tem também o oposto. Tem pessoas que vão dar aula para adultos como se estivessem lidando com crianças. Isso. Então, recentemente eu entrei em contato com um termo super atual, que é a andragogia, né? Então, quando a gente vai dar aula para adultos, a gente precisa estudar andragogia, e para crianças a pedagogia. E você tá aí nessa Isso. aventura da pedagogia também. Exato. Aí comecei a fazer pedagogia, formo no fim do ano, se Deus quiser. Uhum. E não me Tudo vai dar arrependo, eu certo. acho que a gente que trabalha com criança é necessário estudar, né? Inclusive, Uhum. assim, as teorias de aprendizagem, né? Até a gente estava conversando sobre isso, e aí eu acho que uma das coisas muito importantes quando a gente fala em dar aula para crianças, e aí tanto na língua mãe, né, quanto as professoras regentes, como inglês, a gente não especificou no título, né, que é aula de inglês para criança, apesar de essa ser a minha especialidade, porque eu acho que acaba que o universo é o mesmo. Eu vou dar várias Uhum. dicas de inglês específico, que é a minha área, a minha especialidade, mas cabe para tudo, né? Uhum. É a gente primeiro conhecer para a gente compreender, sabe, Joy? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de inglês para criança. A gente é interessante estudar, tem uns clássicos, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, que eu Uhum. adoro, que fala muito da pegada da afetividade, que eu acho que hoje em dia às vezes as pessoas negligenciam, deixam de lado esse aspecto da afetividade que é tão necessário, sabe? E quando eu falo de Uhum. afetividade, é da gente olhar para a criança como um ser integral, não é um adulto em miniatura, né? É um ser Perfeito. completo, integral, cheio de vontades, de necessidades, né? E a gente tem que, e para a gente conseguir entender, compreender, se criar um vínculo com a criança, né? Se Uhum. simpatizar, a gente tem que compreender. E para a gente compreender, eu acho que a gente tem que, né, estudar. E aí, Sim. fica aí os clássicos, que para mim, eu citei esses três, mas tem muito mais, né? Mas eu gosto muito dos três, porque o Piaget, por exemplo, traz a perspectiva do desenvolvimento cognitivo, né? Então ele fala dos Uhum. quatro estágios de desenvolvimento, e aí a gente consegue entender com ele o que esperar de crianças de 0 a 2 anos, de 2 a 7, 7 para frente, 12 para frente. Porque aí, às vezes, não é assim, nossa, que criança egoísta. Gente, às vezes ele tá na fase egocêntrica, né? Uhum. Nossa, que criança agitada. Uai, de repente ele tá nessa fase mesmo das milhões de descobertas, de querer encostar em mil coisas, né? Então, Manu Uhum. estudou com a gente na pós, né, Joy? Ele fez o Ah, comentário aí agora. Ei, Manu! Manu! Isso. É, então, eu gosto muito dessa pegada do Piaget, que traz essa perspectiva construtivista, né, que ficou como Uhum. construtivismo mais para frente, e o Vygotsky, ele já traz uma pegada mais já da interação, né, da importância e do que a criança traz quando ela interage com outras, o que que vem disso, que eu acho que é importantíssimo, porque é isso, a criança é pura Super. interação, né? Ela é pura interação com o meio, com as outras crianças. Pode me interromper, porque eu falo bastante, viu? Então, Não, eu tô te ouvindo super atentamente, porque, como eu te disse, tem muito tempo que eu não lido com crianças, né? Eu lembro de estudar Piaget na faculdade de educação, quando eu estava fazendo letras, e eu lembro que ele não é pedagogo, né? Ele não era pedagogo, então ele via de um viés biológico, ele meio que isso, colocou a pedagogia, o processo de aprendizado numa lente científica. Que eu isso. acho que isso que é inovador, né, na perspectiva dele também. E de pôr os filhos Mas para eu ser. lembro Ele de estudou os pouquíssima filhos, né, coisa. Joy? Ele Ah, parece. O é? Eu não lembro Renato, disso. ele estudou os filhos, né? Viu, Boss? Não só você fez testes com os filhotes do Piaget também.
Olha, os filhotes do Renato têm que ficar espertos, hein? Vão virar Mas case. sim, E sim, o daqui a pouco Valon, que estão na aí na verdade é o meu Wikipedia. favorito, eu gosto muito do Valon, sabe, Joy? Porque ele traz uma perspectiva que não necessariamente o Piaget e o Vygotsky trouxeram, que é essa via da afetividade que eu falei no início. E, na verdade, mais do que afetividade, ele trouxe a ideia da psicogênica da pessoa completa. Então, ele pensa no lado motor, no lado cognitivo e também no lado afetivo. Aí, quando a gente conversa sobre isso, eu sempre dou um exemplo, assim. Qual é aquele professor que você se lembra do colégio? Provavelmente vai ser aquele. Ou que você te causou uma experiência traumática de alguma forma, ou aquele que foi extremamente carinhoso, empático, se comunicou com Uhum. você de alguma forma. E eu sempre lembro da tia Eunice. Eu adoraria encontrar ela, inclusive, hoje, depois de adulta, porque eu sempre fui muito chorona. Minha mãe tá aí assistindo a gente, então ela pode confirmar. E eu lembro dela no meu primeiro ano, né, no pré-primário, na época. E eu chorava muito, eu não queria ir pra aula, eu chorava demais. Teve um dia que ela me pôs no colo. Eu não me Uhum. esqueço disso, olha quantos anos tem. Ela me pôs no colo, me perguntou o que foi, tirou o foco da minha saudade, da minha dor, que é uma das estratégias que a gente faz com as Perfeito. crianças, né? Tirar o foco daquilo. Então, é muito importante a gente olhar para a criança dentro das necessidades que ela tem. Então, quando uma criança ela Uhum. faz birra, ou às vezes a pirraça, ou às vezes tem uma explosão no meio da aula, não ignora. Chega para Uhum. Perfeito. perto. Primeira coisa é acolher aquilo e não deixa para depois. Converse com a criança, entenda o que aconteceu. Pode ter certeza que tem coisa por trás. Alguma coisa familiar, ou às vezes ele tá chateado aquele dia, ou às vezes ele tá Uhum. nervoso, ou mal-humorado. Criança tem mau humor. Acontece, Acontece, né? Com todos né? nós. Com Inclusive, a todos. Camila fez um comentário aqui que falou que sente que o problema é não respeitar as crianças. É isso que você está falando, né? Acho que olhar com um olhar mais atento, mais sensível, o que pode estar acontecendo, e entender que eles não são mini adultos e que eles têm mais dificuldade, talvez, de expressar frustração, cansaço, é, mágoas, enfim, qualquer sentimento que seja, eles provavelmente demonstram de formas diferentes que nós Exato. adultos. E nós adultos, às vezes, nem passamos dessa fase, né? Tem adulto que sai explodindo por Tem, aí. Mas tem quando você sim. falou de lembrar de professores e que pode ser um professor que te causou um trauma, isso é afeto também, né? O afeto, ele vai para as duas vias, é como a gente é afetado. Então, Isso. é essencial mesmo que a gente tenha essa perspectiva positiva e carinhosa em relação às crianças, porque a gente pode influenciar a forma como eles se relacionam também para o resto da vida. É. E o diálogo, sabe, Joy? Tem muita gente que acha que não consegue estabelecer, talvez conversar igual adulto mesmo, dizer assim Uhum. para criança, o que tá te incomodando? Me explica. É o que às vezes ela não consegue, né? Como você diz, por causa da maturidade, dependendo da idade que ela está, ela não consegue identificar o que está incomodando. Então, o nosso papel é esse. Mas Uhum. eu tô brava. Mas você tá brava por quê? O que que causou a sua raiva? E tentar identificar o problema e realmente conversar com a criança. O diálogo é extremamente necessário com a criança. Não é só com o adulto que a gente conversa e negocia, né? Perfeito. Então, A gente às vezes subestima muito a capacidade da criança também, né? isso. Eu Uhum. assisti uma live dia desses que o palestrante falou assim: a criança, ela é como se o cérebro da criança é como se fosse uma Coca-Cola quente. Quando você Hum. coloca o gelo, ela não faz assim. Então é mais ou menos isso. O cérebro da criança é assim. Então a gente é isso quando eu falei lá no início da Uhum. expectativa, sabe? É Sim. entender que tá tudo em formação ainda, é muita coisa passando no corpinho, na cabecinha. Então, e é nessa perspectiva de que o cérebro
assim, é uma questão de estímulo gigantesca, né? Então, quando a gente tira o diálogo, né, da história, quando a gente deixa de conversar com a criança, a gente está deixando de atuar diretamente na criação e na educação dessa criança, que é muito importante. Eu sempre Isso. falo nos treinamentos, a gente não está ensinando inglês apenas, né? Na verdade, isso é uma das coisinhas, a gente está educando essas Educar. crianças, né? Eu gosto também de pensar que a gente não ensina inglês, a gente não ensina alemão, a gente ensina uma pessoa, né? O que está Isso. com a gente e essa aula que acontece ali no encontro, na interação, na escuta mesmo, né? E a gente consegue agir quando a gente está atento. Então, isso faz todo Isso. sentido do mundo para mim. O Para inglês mim também. ou qualquer coisa que seja que a gente ensine para uma criança não sei se secundário, mas não é único, né? Não é o centro. O centro é a pessoa. Talvez seja Uhum. a ferramenta, né, para a gente ensinar mais um tanto de coisa, ou aprender, né, porque a gente também aprende muito com as crianças. Nossa, eu aprendo diariamente. Eu dou aula ainda até hoje, né, eu adoro, amo dar aula. E a cada dia me encanta mais, assim, ver a pureza mesmo. Dia desses, a gente mandou um kit para as casas das crianças, cheio de coisinhas dentro. E aí tinha um kit de brinquedinhos e a gente vai usando aos pouquinhos. Os alunos querem pegar tudo ao mesmo tempo. E aí eu combinei com eles, cada dia a gente vai pegar uma coisa. E aí um aluno ele queria pegar uns brinquedos, uns bonequinhos que a gente não ia usar naquela aula. E aí a pessoa que estava acompanhando a aula com ele, a avó, falou: não, não pode hoje. A teacher tá explicando que não é hoje. Aí ele ficou olhando para ela: não é hoje. Aí a avó, né, que estava com ele, falou: não, não é hoje. Aí ele falou: teacher, então você pode me emprestar hoje? E aí no dia que a gente for usar, a gente usa também. Olha que lindo, né? As É manobras que eles muito. encontram. É muito Super, lindo. super. É uma fase de desenvolvimento mesmo, né? E eles têm estratégias, têm ferramentas de comunicação que estão ali em desenvolvimento, outras já bem prontas. Essa daí, por exemplo, de conseguir o que quer, tá bem afiada. Tá bom nos argumentos, né? Esse tá muito Tá bom nos ótimo. argumentos. Mas tirando esses três, Joy, que eu citei, né? Que são clássicos e tem Uhum, outros, mas eu trouxe esses três porque eu me identifico mais. Tem várias propostas interessantes hoje em dia. Graças a Deus, a gente tem visto um movimento muito maior por parte das escolas em buscar metodologias, abordagens menos tradicionais, sabe? O Brasil ainda é um país com uma tendência forte a aulas tradicionais, né, nas escolas, mas a gente tem propostas muito legais de Reggio, por exemplo, Reggio Emília, né, que é aquela uhum, cidade na Itália que a história é lindíssima, depois de guerra, né, depois de um pós-guerra, a cidade se refez, as famílias, né, junto com o pedagogo lá, o Malaguzzi, e aí eles criaram uma proposta de uma escola, e aí isso foi se repercutindo, e hoje é uma referência mundial, que é uhum. colocar a criança como protagonista, né? Então, ao invés de eu trazer um currículo pronto e eu dizer que é isso que a gente vai ensinar, a gente coloca a criança a participar desse processo. Então, é uma abordagem que vem de Régio, Montessori também traz muito essa Sim. perspectiva do aluno, né, enquanto protagonista. Isso é muito legal, né? Você pensar que É. você pode negociar. E aí entra o que eu te falei antes, de você aprender junto com a criança, né? Uhum. Quando você coloca o aluno enquanto protagonista, você não é mais aquela pessoa que fica falando, falando, falando e a criança ouvindo. Na verdade, você tem discussões, você tem rodas, você chama ela a participar cada vez mais e a partir daqueles interesses, dentro desses movimentos, você vai criando perspectivas. Isso é muito legal, né? É Isso muito é legal. maravilhoso. Dá mais Porque trabalho, eu né? Eu acho sempre que falo isso. nossa, super dá mais trabalho. Porque as abordagens tradicionais, elas colocam a criança como se fosse vazia, né, de conteúdo, vazia de experiências. É como se fosse um adulto to be, e não, igual você falou no início, um ser integral, né, que já existe, a criança já existe. Ela não é um potencial adulto exclusivamente. Então, colocar ela como protagonista, eu acho que é legitimar essa existência e essas experiências que eles já têm, né? Independente da Perfeito. idade. E quando você falou aí de Montessori, eu lembrei das salas de aula, né?
que tem tudo ao alcance da criança, essa Lindo, sala né? de aula, Essa mesmo, isso. que é Então a Montessori. ideia Eu é estava a lembrando Montessori. do o Waldorf também, tem algo Valdo. parecido, né? As escolas Waldorf, elas são, pelo que eu vi, eu conversei com a Marina, que fez uma live comigo, ela disse que as escolas simulam casas também. Então, eles têm Isso. aula de culinária, vão para o jardim, eles aprendem a viver em uma outra língua, que é É, bem legal também. marcenaria, pintura. A Waldorf é linda, né? Essa Isso. perspectiva artística, né? É, Então, eu já eu vi conecto muito pinturas. as três, eu não sei se tem a ver, né? Assim, Tem, a Reggio é Emília, longe do. Montessori e Waldorf. Sai do tradicional, né, Joy? Saiu do Uhum, tradicional, é o que eu falei. É uma tendência que eu vejo cada vez mais forte. Aqui em BH, a gente tem já várias escolas, né, referências nessa perspectiva de colocar não só o aluno como centro, mas essas questões, por exemplo, a Waldorf tem uma pegada com a energia, com a natureza, que é muito legal, né? A uhum. Reggio também, exatamente por ser uma cidade que se refez de um pós-guerra, né? Pensa o que é uma cidade destruída depois de uma guerra e eles venderam um tanque de guerra e alguns cavalos que os alemães deixaram para eles conseguirem construir minimamente uma estrutura para ter aula, né? Para ter uma escola. E o que é muito legal da perspectiva de Régio é a aproximação com as famílias, né? Teve uma pessoa Uhum. que comentou aí mais cedo que um dos desafios é esse, é lidar com os pais, mas é porque é isso. Às vezes, um pai que está muito conectado com o estilo tradicional de ensino, ele tem mais dificuldade de entender, né? Que é possível Sim. participar. O pai também, ele tem, na verdade, ele tem que participar ativamente do Uhum. processo de ensino-aprendizagem da criança, que ela só tem a ganhar. Então, quando ele escolhe aquela escola, que tem, às vezes, uma abordagem menos tradicional, ele sabe que ele vai ter que participar mais, porque elas trazem Sim. muito essa ideia, né? A Montessori tem a ideia muito do movimento e de acreditar que a criança dá conta, que é muito o que Vygotsky fala. O Vygotsky, ele fala isso, né? A zona de desenvolvimento proximal que ele fala é isso, é você dar o estímulo certo para a criança no momento certo, né? Então, com Esse isso, momento é importante, né? é importante, é. Pro Vygotsky. Uhum. E tem uma frase que é ótima, assim, que lembra bem, que é isso, assim, é você não ensinar sempre a mesma coisa, o óbvio, porque elas vão perder, a criança perde a motivação muito rápido, mas ao mesmo tempo não avançar demais, porque não é o momento. Mas você tem que estar sempre buscando coisa nova dentro daquilo que elas dão conta, desafiando cada vez mais. É o que Montessori faz, quando ele coloca um tanto de móveis, um tanto de mini obstáculos para a criança ir subindo, é para ela ir desenvolvendo e sentindo que ela dá conta, ela vai testando, então ela sobe, ela cai, ela empurra, né? E nesse sentido, ela é a protagonista porque ela faz o movimento que ela quer Sim. e ela está desenvolvendo dentro desse próprio, né, ambiente. E está independente também, né? Não fica ali à mercê do professor, à mercê das escolhas dos pais, escolhas dos professores. Eu acho que isso é muito legal, assim, a criança Sim, corre o risco. E a gente sabe que não existe aprendizagem sem erro, sem risco. isso. Então, permitir que a criança se arrisque, eu acho que é sensacional. E que o tradicional não permite, né? Fica todo Então, mundo eu tô. sentado. Em silêncio, sentado em Isso, silêncio. Não pode isso, atrapalhar a aula. isso. Hello, Rachel, Larissa, mais uma teacher nossa, tanto do TFLA quanto da Bibilingue. Então, eu tô lendo esse livro agora, até coloquei nas referências, Ah, Crianças eu vi. Dinamarquesas. Gente, que livro Hum, legal. Esse livro, ele fala muito de uma acho palavra que é que para mim tem ficado forte ultimamente, que é a resiliência. E é a importância de você construir a resiliência nas crianças, que é exatamente isso que a gente está falando. É mostrar para ela que no brincar, quando ela sobe uma árvore ou quando ela pula a amarelinha, se ela erra, como que ela mesma vai encontrar uma solução? Ao invés do professor dizer, você tem que fazer isso para você conseguir, é deixar que ela tente e Uhum. nesse erro acerto, ela desenvolve tanto de competência, um tanto de habilidade, né? Então, a Sim. palavra resiliência é importantíssima para nós adultos e, claro, também Nossa, para as crianças. enquanto você tá falando, eu falei, ai, gente, queria ter sido educada assim, né? Hoje talvez eu lidaria com erros de uma forma muito mais leve. Porque eu acho que é isso, né? A gente veio de uma outra geração, a gente era punido com o erro.
E eu acho incrível que hoje a gente encoraja, assim, que a gente encoraja as pessoas a se arriscarem. Porque isso isso, constrói, isso, a Paula falou aqui de autonomia, isso. constrói resiliência, constrói mais autocompaixão e, por consequência, também compaixão com o outro, que são E habilidades autoestima. fundamentais. Autoestima, Super. né? Porque quando você erra e aí você encontra a solução, dá um boom na sua autoestima e aí você vê que você consegue, né? E aí você tem menos medo de você tentar em outros momentos e você acaba se acostumando com essa possibilidade de erro e acerto. Porque é lindo, né, Joy? Eu também. Se a gente Nossa, gente, tivesse meu sonho. tido. Eu posso ir pra escola ainda? Tem uma vaga para mim aí nos negócios da Bibilíngue? Falando em bibilíngue, gente, nossa, quando eu penso nas atrocidades de professores, assim, né, de quando a gente era criança, as coisas que aconteciam, que era colocado de castigo, e, nossa, era uma mina de bomba para nossa autoestima hoje, assim. Acho que Exato. o que está Nossa. acontecendo agora é muito importante. E é muito legal, assim, a gente ainda vê, né, muito do tradicional nas escolas, mas eu percebo que é um caminho, sabe? Cultura. Cultura a gente Uhum, constrói. perfeito. A gente constrói. Então, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente apropriar dessas. Eu sempre digo o seguinte, Joy: não existe uma abordagem única, perfeita. Nós, na Sim, Bibilíngue, sem inclusive, dúvidas. existe o behaviorismo que é muito criticado, né? E eu acho que tem coisas Uhum. dele que são legais, são coisas dele que valem a pena. Então, eu acho que você tem que, por isso, lá voltando lá no início, uma das primeiras coisas que a gente falou, né? Conhecer para você compreender. Então, se você conhece várias perspectivas, você pega aquilo que você se identifica e aí você, nesse Uhum. emoldurado, você cria o seu estilo de ensino, né? Eu vejo, Perfeito. eu vejo muito na Bibilíngue isso. A gente tenta trazer assim, deixa o professor livre, inclusive, para que ele pense algumas estratégias, o que ele acha que é interessante, muito nesse norte, sempre vendo a criança como um ser integral. Isso é muito importante, né? Então, dando voz à criança, ouvindo, fazendo combinados. Enfim, nós vamos falar disso aí daqui a pouco. Mas para além dessas que eu já falei, tem algumas outras que eu gosto muito também que eu queria falar, que eu tenho visto muito hoje em dia escolas utilizando o trabalho com estações e rotatividade. Não sei se você já Hum, viu, que é você não. dividir uma sala em estações. E aí você tem a Uhum. estação dos blocos, e aí você coloca as crianças para brincar com blocos, uma estação, por exemplo, da massinha, uma estação do registro, uma estação da história. E aí eles têm um tempo para eles trabalharem dentro das estações e eles vão rodando de modo que ao fim daquele momento todo mundo passou pelas 4 estações. Por que que é Olha. legal? Porque você tem uma riqueza de instrumentos dentro de uma mesma Uhum. aula, dentro de um mesmo momento, e além disso, dá essa ideia de movimento e você tem uma atenção semi-individualizada, que aí o professor ele vai Uhum. rodando, né? Então, assim, você Consegue consegue ver o trabalho. isso, e consegue trabalhar melhor nos mini grupos, né? Uma pessoa falou aí que um dos desafios é trabalhar com salas muito grandes, de Sim. 20, 25 alunos. Tá aí uma solução. É propor estações dentro da sua aula. Claro que o ideal é que você tenha um ajudante, né? Que aí você tem 2 pessoas rodando, mas não tem problema, viu, gente? Deixar as crianças sozinhas numa estação, elas dão conta, né? Temos que dar autonomia Perfeito, para elas. E então eu gosto perfeito. muito dessa ideia, eu acho que ela é super válida. Também tem o PBL, que é o Project Based Learning, também, que é muito legal, né? Sim, Não sei se você adoro. conhece, mas a ideia, a ideia Adoro. é Para adultos também. isso, exato, que parte de uma pergunta e dentro dessa pergunta você vai desenvolvendo de um problema, né? Você desenvolve um Uhum. projeto. E aí, o porquê que é legal do PBL? Mais uma vez, a gente está ouvindo a criança, né? O protagonista é ele, não eu. Não fui eu que propus plantar o feijão.
talvez o que eu tenha feito é dar o estímulo. Eu contei uma história, e nessa história tinha alguma coisa, e a partir dessa história a criança achou legal. E aí a gente pensa numa pergunta que vira um problema, e aí a gente desenvolve um projeto em cima disso. Muito, muito bacana também, né? Maravilhoso. À medida que eu vou Deixa eu te falando, eu fazer vou uma lembrando. pergunta. Sim, Não, vai lá. vai lembrando, vamos costurando tudo. É porque você falou muito sobre sala de aula maior, de ter uma ajudante, né? E eu imagino que você esteja falando de contexto de escola bilíngue, não de escola de idiomas, certo? Em escolas de Sim. idiomas a gente costuma ter turmas menores mesmo e tal. Você acha que as escolas bilíngues. Não, deixa eu reformular. Estava pensando aqui nesse formato de sala de aula alternativo e nas metodologias mais contemporâneas, que a gente, né, tem esse blend de metodologias aí que você mencionou. Isso é mais palpável ou é exclusivo de língua estrangeira? De Ou forma as alguma. aulas das outras disciplinas também tem acontecido esse movimento já? Sim, com certeza. Tem Hum, escolas com via construtivista, socio-interacionista, que já trabalham nessa perspectiva. entendi. Geralmente, uma escola que não é tradicional, ela usa isso, essas rotações, o PBL, às vezes a aula invertida. Então, quando foge Mas mesmo as tradicionais, elas têm adotado algumas em alguns momentos. Você vai estudar geografia, por exemplo, você pode dividir em estações e aí cada estação vai Perfeito. trabalhar um tópico da geografia, sabe? É. Que depois Eu tô te pode perguntando isso porque. Desculpa, pode terminar. não, que depois culminaria numa apresentação, por exemplo. Tô dando, né, pra você entender. Uhum. Sim, porque eu nunca tive num contexto de escola mesmo, assim, escola regular, né? E pensando que talvez se fosse só a aula de inglês, só nos momentos que tem inglês, que seria algo isolado e seria mais difícil construir essa educação com a criança. Esses hábitos, essa autonomia, se partisse só do idioma, sabe? Então, que é muito Sim, importante a integração também dos sim. professores. Nossa De Senhora. ser um ambiente escolar todo alterado, todo dessa forma. Né? Porque aí você vai Então, lá, faz Joy, tudo bonitinho na aula de inglês, aí chega na isso escola, senta em linha reta e fica em silêncio. acontece, acontece. Uhum. Mas é muito mais do professor do que da escola, sabia? Claro que depende da Uhum. escola. Tem escola que vai te dar espaço para você pensar, mas aí eu cutuco os professores sempre, digo, e aí, com qual frequência você tem proposto coisas que fogem do que você faz nos últimos anos, ou nas últimas semanas, ou nos últimos meses? É difícil, Uhum. sabe? Não é fácil a Sim. gente ter essa autorreflexão com frequência de pensar o que eu posso fazer diferente hoje, né? Sempre lembrando do seu principal objetivo, que é, né, no caso aqui dessa live, a aula para as crianças. Mas eu vejo assim, já vi de tudo. Já vi escolas que falam não, e às vezes se abrem quando vem alguma coisa que a gente faz do inglês, sabe? Isso é muito legal, a gente Uhum. conseguir despertar esse movimento. E já vi o oposto, escola que fala assim, mas o professor não dá conta. Então eu acho que o Hum. ideal é trabalhar junto, né? A escola junto com a equipe, né? A escola, a equipe, os pais, acho que todo mundo estando envolvido tem mais chances, né, de a gente alcançar essa pedagogia tão especial, que eu acho que é o caminho que a É, gente tem isso. tem Isso mesmo. seguido, né? Tem Eu um comprei outro uns livros do livro. Paulo Freire, estava super Ah, relendo é. Paulo Freire, e assim, ai meu Deus, por que isso não acontece? Eu não acontecia, né? Agora parece que está começando a acontecer. É, a gente tem que acreditar, Joy. A gente tem que acreditar que a gente vai chegar lá. Inclusive, o próprio Paulo Freire fala, né, que a gente não pode ensinar sem alegria e esperança. Então, é nós, vamos lá. Isso aí, otimismo sempre, né? Uma outra perspectiva que eu gosto muito é da cultura maker, né? Que tem gente que fala que é moda, que, enfim, eu não acho. Eu acho que algumas coisas são tendências. Os programas bilíngues, inclusive, sabe? Acho que é algo que veio para ficar.
né? E é inclusive importante entender a diferença, né? A gente tem escolas bilíngues, a gente tem escolas com programas bilíngues e a gente tem as escolas internacionais. São três coisas diferentes. Nós da Bibilingue, por exemplo, a gente implementa programas bilíngues. A gente não consegue transformar uma escola em escola bilíngue. Ela é a escola que tem que querer, não eu, né? Uhum. O currículo da escola é diferente, né? Quando é uma escola bilíngue. Sim. A escola internacional também. Então, o currículo da escola não segue Brasil, segue o país de origem. E os cursos de inglês. Então, na Bibilingue, o que a gente faz é implementar programas bilíngues. E aí, com isso, eu vejo uma oportunidade tão grande da gente trazer o inglês. Eu sempre falo que é uma oportunidade de acabar com a geração verb to be, que só aprendeu o verb to be. Por quê? Conta pra gente. Por quê? Como é que essa transformação bilíngue, né, que tá até no nome da Bibilingue, é uma empresa, escola? Como você Sim, denomina? vamos lá. Para eu falar da Bibilingue, eu tenho que chamar alguém muito importante, que é o Kevin. E o Kevin, para ele aparecer, Joey, você vai ter que me ajudar. A gente tem que cantar uma song. Fiquei nervosa. It's easy. É assim, ó. Kevin the Chameleon, 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 where are you? Tá, então vou lá, hein? Kevin the Chameleon. Ai, meu Deus. Kevin the Chameleon, Kevin the Chameleon, Kevin the Chameleon. Where are you? Where are you, Eu acho Kevin? Where are you? Hello, Joy. Oh my God, Kevin! The Chameleon! Hello, Demi! Hello, everybody! This is Kevin. Teacher Joy, Kevin is here. Aliás, não vou entrar no mode aula, não, senão a gente empolga. Mas, adorei. Já tem gente respondendo hello. Hello, Kevin. Todo mundo conhece o Kevin já, gente? Só eu que não conhecia? Agora você Olha conhece, só. Joy. O Kevin, ele é o mascote, né? Ele é a cara da Bibilingue. A Bibilingue é uma empresa que a gente... Tá vendo? Olha o tanto que ele é famoso. Olha o tanto de hello que ele tá recebendo. Tô vendo, muito amado. Acho que agora você vai ter que ser amiga do Kevin também. Aí, ó, a Ju, acabou de entrar. A Ju também conhece o Kevin. É o seguinte, a Bibilingue, ela surgiu a gente percebeu um movimento bilíngue acontecendo, né? No país, em BH, claro, também. E aí a gente ficou estudando. Eu, Thiago e o Renato, a gente fundou a Bibilingue. Hello, Ju! Em 2017. Então a gente estudou, viu o que era isso, de programa bilíngue, etc. E a gente fundou a Bibilingue, que é uma empresa de transformação bilíngue. Então a escola nos contrata para que a gente implemente programas bilíngues dentro dessa escola. Então é como se a gente fosse os responsáveis, como se fosse, não, nós somos os responsáveis pelo inglês dentro da escola. Começa sempre na educação infantil, por isso que eu falo que é para acabar com a geração verb to be. Porque quando você começa com inglês lá nos piquititinhos, quando eles chegam né, lá na frente, eles já passaram pelo verb to be e eles nem perceberam. Perfeito. Né? Perfeito. Então não tem Acaba isso. com esse mito, né, de que não aprende inglês na escola. Isso, porque já é um mito, já era um mito. Uhum. Essa é a frase que eu sempre falo em reuniões de pais. Nessa escola acabou aquele papo de que as pessoas não aprendem inglês na escola. Porque com o programa bilíngue há uma grande oportunidade das crianças aprenderem inglês de forma lúdica, leve, que seja contextualizado. Então tem música, história, brincadeira, tudo dentro do universo que eles acreditam. E o Kevin é muito importante. Porque o Kevin, Joy, ele é um camaleão, como você pode ver.
E ele é um camaleão, por quê? O camaleão, ele é um bicho que mexe muito com a imaginação das crianças, né? A Uhum. criatividade, a imaginação. Porque ele tem a língua comprida, então se você pensar até metaforicamente falando, né? A gente tá soltando a língua. Vamos colocar os alunos para soltar a língua. Põe a língua para fora mesmo na hora que a gente fala inglês. E para além disso, ele tem os olhos, né, que giram 360 graus e tem a questão da camuflagem, né? O camaleão, ele se camufla de acordo com o ambiente que ele está. E a Bibilíngue faz isso. Quando a gente entra dentro de uma escola, a gente escuta o que aquela escola acredita, quais, né, abordagens, quais são as rotinas, e a gente implementa um programa à cara da escola, né? Então, Perfeito. diferentemente, tem várias empresas que fazem, mas o que a Bibilíngue faz é isso. A gente não deixa ser um curso de inglês dentro da escola. É a escola que, né? Uhum. Inclusive tem várias que estão aí, que são parceiras nossas, então, que podem me confirmar. As crianças vão aprendendo inglês de forma lúdica, legal, com o Kevin, porque o Uhum. Kevin não fala Ótimo. português, ele só fala inglês. E a escola não perde a característica dela, né? O core da escola. Então, a gente se camufla O para que Kevin a se escola. adapta. Isso. Os professores, a gente se adapta a essa Perfeito. realidade. Você vai adorar, ô Joy, um dia se você quiser conhecer mais a Bibilíngue, as aulas da Bibilíngue, você vai se Super encantar. quero. Inclusive, quando puder encontrar, né? Vou fazer uma visita para vocês no TFLA. Eu quero conhecer o programa Bibilingue. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Será Mas muito esse negócio, bem-vindo. isso que você disse de não ser só inglês na escola, né? Porque eu acho que quando começou essa transição, começou essa tendência de escolas bilíngues, existem várias escolas, eu acho que ainda se autoproclamam bilíngues sem ser verdadeiramente. Então, às vezes, ela só tem uma carga horária estendida de aula de inglês e já falam que é bilíngue, né? Acontece. E acho que tem muito pouca clareza ainda nessa transição. Então é muito legal você trazer o programa e explicar como que funciona, né? Porque eu não posso falar que a minha escola é bilíngue só porque eu tenho 3 aulas de inglês por semana ao invés de uma. Uhum. Na Então, verdade, o que que a gente faz enquanto bibilíngue para que seja bilíngue? Eu pego o conteúdo dos professores lá da educação infantil e eu vou trabalhar em inglês paralelo ao que ele está trabalhando. Então, se ele está vendo cores, eu vou aprender a ótimo. ensinar colors. Se ele está vendo animais, eu vou ensinar animals. Então, a gente faz esse diálogo, né, entre o inglês e o Isso. português para que tenha característica bilíngue. É muito legal. E com os mais velhos, a gente trabalha com o CLIO, que é o método utilizado Entendeu? É para ótimo. ensino bilíngue, né? E aí a Uhum. gente trabalha com matemática, português não, mas matemática, ciências, geografia em inglês, com projetos. Então, dentro da que eu falei, do PBL, da cultura maker, das estações, então a gente vai trazendo isso tudo para que fuja um pouco daquela cara das fileiras Uhum. e, e que seja leve e aprender inglês seja legal, né? Perfeito. Eu tô vendo aqui a Luana e o Renato falando, né, sobre o fator diversão também. Eu fico É, lembrando muito das aulas do TFLA. Eu acho que, eu acho não, eu tenho plena convicção de qualquer coisa que sair dali vai ter qualidade, vai ter responsabilidade. Assim, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, desde isso sempre. aí. Então, mesmo sem conhecer a Bibilíngua, eu já boto fé demais, que é um programa responsável, né? Porque eu vejo realmente muitos irresponsáveis, que só pelo marketing. E acho Isso. perigosíssimo. Mas Sim, tenho sim. certeza que vocês Inclusive têm feito. O Kevin veio da Tracy, que foi a primeira professora da Bibilíngue, né? Então, Ah, tenho muita alegria em trazê-la sempre, né? Eu digo que a pessoa, a Tracy, eu tenho certeza que ela só passou para outro plano, ela vai continuar viva com a gente. uhum, sempre. E ela foi a primeira, a primeira. A gente implementou por causa, né, assim, porque a gente teve a possibilidade de implementar e a Tracy foi a primeira professora que comprou a ideia. Então, muito do que nós somos dentro da Bibilíngue começou com ela. Então, Ai, que bom. rest in Uma ótima peace, forma nossa. de. Uma forma de É. honrá-la, né? É o Kevin Chapman. Pode ser o Kevin Chapman. Gostei da ideia. Ele pode ser o cousin dela. Mas falando É. do brincar, você comentou.
É muito importante, né, gente? A gente tem que trazer brincadeira em todas, 100% das nossas aulas, porque através do brincar eu trabalho estímulo e eu trabalho resiliência, que a gente conversou um pouco antes, né, que tem no Uhum. livro. Então, brincar, né, enfim, é imensa, assim, as capacidades e as possibilidades dentro do brincar. E aí eu fiquei pensando, o que que eu posso falar? Que dica que eu posso dar? E aí eu fiquei pensando, Uhum. no momento da pandemia, né? A gente está dando aula de casa, online. Como brincar? Tem que brincar. Com certeza tem que brincar. Então, algumas dicas que eu tenho visto. Primeiro, gente, simplicidade, né? Temos que pensar em games que sejam simples e porque é Uhum. simples não significa que não é legal, porque a gente já tem tanta coisa para a gente trabalhar dentro da pandemia, então acho que ser simples é uma solução. Então, pensar em games simples que envolvam, se possível, todos os alunos, né? No online e no presencial, importantíssima essa participação. Eu vejo, às vezes, games que não funcionam porque o professor não jogou antes, então ele não testou. Uhum. Então, jogue o jogo antes Sim. e reúne a família e junta. E, né, eu sempre falo do namorado, do marido, eles que sempre são os cobaias mesmo, tem que ser, né? Tiago Gente, tá deve ser aí muito pra... divertido, né? É divertido morar com uma professora de criança. Então, eu tenho vários Sempre brinquedos, não sei se dá pra lúdico. ver no fundo. Tô vendo. Tem fantoche, tem de tudo aqui, minha filha. Então, mas não só brinquedo, a gente pega o que a gente Aham, claro. tem, né? E transforma Sim. aquilo também em brincadeira. É importante, uma coisa que eu também vejo os professores às vezes pecando, às vezes o jogo não dá certo porque as instruções não foram claras. Então, antes de jogar, você tem que explicar o que que é esse jogo, qual que é o objetivo, como que a gente vai jogar. Então, olha, vamos lá, demonstrando, demonstra, faz uma primeira demonstração. Vamos lá, valendo. Às vezes não vai funcionar ainda na primeira vez que jogar. Uhum. E aí joga de novo. Então, o erro clássico. O professor deu um jogo, não funcionou, ele nunca mais trouxe aquele jogo. Existe. Cadê a resiliência? Zero resiliência, isso que eu ia falar. Que a gente não aprendeu muito, né? Não, infelizmente não. Pois é. Então, é importante insistir, né? Não funcionou uma vez, não significa que não vai funcionar nunca, né? Vamos fazer uma análise, uma autoanálise, o que que não funcionou, o que que poderia melhorar de uma próxima vez, será que precisa de uma Uhum. adaptação, mas não desistir, dê instruções claras e as regras claras no início do jogo. E variar, sabe, Joy? Como eu disse antes, é difícil, muito difícil a gente sair do papel de fazer sempre daquele jeito, porque não só porque é mais prático, mas às vezes a gente está tão imerso numa rotina, ligou o botão automático e acha que vai funcionar. Não vai, vai ter uma hora que vai, a galera vai Perfeito. cansar, vai desmotivar. Então, variar, tem livros, eu mesma uso vários livros, às vezes você tá sem ideia. Tem uma coisa que esse livro, né, que eu falei no início, fala muito legal, a possibilidade de você criar comunidades. Então, a gente tem, tanto no TFLA quanto na Bibilingue, os grupos de WhatsApp, que é proibido mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Graças. Sim. Uhum. E a ideia é dividir, né? É dividir, porque às vezes aquele dia você tá sem criatividade e tal. Vem lá uma pessoa que dá um print de uma aula e você fala, nossa, que ótima ideia. Então isso é muito importante. E na pandemia, mais ainda, né? Na pandemia, às vezes Sim. a gente fica mais introspectivo, né? Mais Uhum. depressivo, talvez. E aí, às vezes, uma ideia te ajuda. Então, variar, usa dado, usa material concreto, usa bolsa, usa movimento, usa quadro, usa o que tiver em Uhum. casa, mas não deixe de brincar com os seus Perfeito. alunos. O que eu tenho visto é os professores tentando fazer com que as crianças se movam também, né? Assim, Isso. encontre alguma coisa na sua casa que seja azul. Aí o menino sai, porque o movimento não deixa de fazer. Ai, gente, quase que eu arranquei o fone. O movimento não deixa de fazer parte do desenvolvimento da criança só porque ela está em casa. Então, eu imagino o desafio que deve estar sendo essa adaptação, né? Nó, você não faz ideia. Mas a gente está Não faço sobrevivendo. ideia. Então, o que eu falo com as professoras é:
mescla. E assim, que eu me falo também, enquanto professora, tem que mesclar. Então, é uma atividade estática, uma de movimento. Uma estática, uma de movimento. Porque também, se você só propõe atividades de Uhum. movimento durante, sei lá, 20 minutos, você não consegue controlar as Não vai crianças. voltar, né? Nunca mais vão voltar. No presencial é mais difícil, mas você consegue, porque você encosta nas crianças. Let's go, let's go, let's go. No online, né, essa coisa de mutar não funciona. Você mutou, mas ele não tá te ouvindo. Então, a gente Uhum. precisa ser esperto, né, na hora de planejar a nossa aula nesse sentido, de mesclar atividades estáticas e de movimento. Mas tem que ter movimento, né, Joy? Você falou muito bem. Eles não dão conta de Uhum. ficar sentado, olhando para uma tela por 30, 40, 50, às vezes 1 hora, né? É desumano fazer isso com as crianças. Então a gente Sim. tem que tomar cuidado e trabalhar isso sim. Uhum. Nossa, super. E principalmente, eu fico pensando na falta de sol, na falta de interação, na falta de afeto, porque a tela, ela suga muito a nossa energia, né? Eu fico imaginando, a gente como adulto cansa. Eu dou a mesma quantidade de aulas que eu dava no presencial agora. E eu fico muito mais cansada. Eu É, imagino uma muito. criança sentada na frente de um computador assistindo a aula, tanto que deve ser sofrido, assim, tem penoso para uma criança. Isso. Por isso Então que a aí vem a comunidade empatia ajuda. mais ainda, né? E a Ser mais comunidade ajuda empático. muito nisso, né? A gente Uhum, dividir uns com os outros, o que tem funcionado. Tem tido muita coisa legal online, né? Então também essa busca, ela é necessária, né? Abusar das estratégias. Eu sempre gosto de falar, né? Voltando para o nosso tema principal, que são os desafios. É, Você comentou de né, como deixá-los concentrados. Na verdade, primeiro tem a sua expectativa, né? Você não vai conseguir deixar todas as crianças concentradas 100% do tempo, então não tenha essa expectativa, senão você uhum, vai ficar frustrada. Mas existe uma coisa que é 100% de sucesso no mundo infantil, que é contação de história, uhum, storytelling, né? Sei, perfeito. acho que você já até trouxe pessoas, né, para falar disso. Eu vi lá no feed lá da salinha. E, nossa, eu amo, assim, acho importantíssimo storytelling. Por quê? Porque através da história, você trabalha com a criança compreensão de mundo, a imaginação. Quando você põe personagens diferentes, até a empatia, porque a criança se coloca no lugar daquele personagem, sentimento, a ideia de início, meio e fim, respeito, escutativa, é muito, muito, muito importante, né? Contar a Sim. história. E online funciona, viu, teachers? Eu tenho contado muita história para os meus alunos nas aulas online. Claro que a concentração, a concentration span é curtíssima no online, mais ainda. Mas aí é abusar do que você tem na sua casa, né? Tem vários Uhum. tipos de estratégias. A Trace, falando dela novamente, ela Nossa, eu era lembrei agora, na exemplar. hora que você falou. Ela era exemplar. Porque gente, eu vi os vídeos, eu ficava assim, como que pode uma pessoa ter tanta energia e ser tão criativa, né? Ela É. era excepcional mesmo. E Deixa eu mesmo aproveitar que a na gente contação de pausou um história, pouquinho. só para Eu fechar isso, esqueci de te pode avisar. falar. Dos 5 minutos, Gravei. faltam 3. Sério? Nossa Senhora. Calma, pode terminar a cotação de história. Vamos falar da contação. Bom, só para fechar o papo, contação de história. Também variar, gente. A gente tem que variar também dentro da contação, dentro da mesma estratégia, mudar. Então, se um dia eu contei com livro, outro dia eu conto com dedoche, outro dia eu conto com fantoche, sempre variar. Essa dica é importante para as crianças. Bom, tem várias dicas que eu queria dar, mas a gente vai pôr todos os links, etc. Mas uma dica Uhum. que eu não poderia terminar essa live falando é sobre usar attention grabbers, que é musiquinhas para eles prestarem atenção em você, eles começam a cantar junto com você e aí você presta atenção. O Hocus Pocus, everybody focus, put your goggles on. Aí eles colocam os goggles e concentram. E aí você canta Hocus Pocus várias vezes. E o TPR, que é você associar o que Hum. você fala com o gesto. Porque sim, aquelas crianças que são bem sinestésicas como eu,
elas conseguem apropriar melhor e entender aquilo. Acho que são essas duas e as dicas dos livros que nós vamos passar todas. Esse aqui é muito, muito importante também, que é Disciplina Positiva em Sala de Aula. Então tem várias dicas práticas do que fazer e eu sempre falo também, voltei, não adianta Ixi, travou. você Voltamos. ser, voltamos, não adianta você ser um ótimo contador de história, você ser ultra mega empático, super criativo, mas você não ter controle de aula. Então, se você não for um bom gerenciador de aula, você não consegue usar sua criatividade, né, todo o arsenal que você tem. Então, esse livro, que é o Assertive Discipline, gosto muito também, que ele dá várias dicas de como se tornar um gerente assertivo de aula. E aí entra Perfeito. entonação de voz, movimento, né? Enfim, para fechar. Ai, dicas preciosíssimas, inclusive para quem dá aula para adolescente, para adulto também, são ferramentas importantes, né? A gente não pode estacionar e acomodar e deixar de explorar a criatividade, porque ninguém tá ali para ficar de saco cheio, né? As pessoas querem também se divertir. Então, muito obrigada pelas dicas, pelo conteúdo, pela generosidade. Estou muito feliz de ter tido essa conversa com você. Eu E obrigada a também. todo mundo que assistiu aí a gente. Mandem feedback. Mandem feedback. O pessoal tá aí falando que querem as dicas. Você vai postar, né, Joy? Vou Os postar vídeos, amanhã. as coisas. Amanhã. É isso.